E nós vamos começar essa segunda edição do boletim de hoje falando sobre as negociações do governo para fechar o pacote de corte de gastos. Com a inclusão do Ministério da Defesa nas medidas, a expectativa é que o anúncio seja feito já no início desta semana. Hoje, o presidente Lula teve reuniões pela manhã e tem outro encontro marcado pela tarde com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para ajustar os últimos detalhes. Os textos preparados pela Casa Civil ainda precisam ser finalizados antes de serem enviados ao Congresso Nacional. Há uma possibilidade de que isso aconteça ainda neste mês de novembro. E quem traz mais detalhes desse processo é a repórter Flávia Said, que está ao vivo com a gente. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Amanda. Estou aqui em frente ao Ministério da Fazenda, inclusive esperando o retorno do ministro Haddad dessa reunião que ele está tendo, teve aí pela manhã hoje com o presidente Lula lá no Palácio do Planalto. Flávia, conta pra gente se essa novela do corte de gastos que se arrasta e há semanas vai ter um desfecho ainda nesta semana. Bom, a expectativa é que esse assunto finalmente chegue, a uma finalização. A gente lembra que essa história desse pacote de corte de gastos começou um pouco antes das eleições municipais. E aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele falou que esse assunto, então, ia ter um desfecho logo depois do pleito municipal, no fim de outubro. E aí, desde então, a gente está aguardando semana após semana que saia um anúncio. Agora, depois que teve essa inclusão aí que você mencionou, do Ministério da Defesa, sinalizando que várias pastas, vários ministérios da esplanada vão dar a sua contribuição, agora a sinalização é, de fato, o texto está pronto, está amadurecido e pode ser anunciado ainda nessa semana. E aí, além dessas reuniões que estão tendo, do presidente Lula com seus ministros, das áreas envolvidas nos cortes, eles também, o governo também tem uma intenção de debater e de apresentar uma versão inicial do texto para os líderes partidários e para os presidentes da Câmara e do Senado, para que o texto já chegue lá mais ou menos organizado, Tem uma intenção de aprovar até o final do ano, que é um pouco difícil, mas tem essa tentativa aí por parte da equipe econômica. Flávia, explica pra gente, para quem está em casa, quais são as medidas estudadas. Bom, como eu estava comentando, tem uma expectativa de que vários ministérios entrem nesse chamado programa de revisão de gastos. Inclusive, o governo prefere que a gente fale dessa forma, que diz que não é um pacote em si, não é simplesmente um corte de gastos, Mas tem várias questões aí que estão sendo estudadas. Então, tem mudanças, por exemplo, nos benefícios previdenciários, que é o chamado pente fino, justamente para que as pessoas que têm direito de receber os benefícios, elas realmente recebam. E quem não tem direito, seja feita essa avaliação para que essas pessoas elas não estejam mais recebendo benefícios que sejam indevidos. Além disso, uma outra questão que também impacta muita coisa é colocar o salário mínimo, a questão do salário mínimo. Então, a ideia da equipe econômica é subir o salário mínimo anual dentro do arcabouço fiscal, que é essa regra de controle dos públicos, que foi instituída no ano passado para esse governo Lula, pelo governo Lula e que já está aí em plena vigência. Só que o salário mínimo ele não está sujeito às regras, que estipula ali um limite de 2,5% para o aumento das despesas. O salário mínimo ele não está dentro dessa regra, então aí colocá-lo dentro dessa regra. E aí isso geraria o quê? Um efeito cascata, porque vários outros benefícios são atrelados, estão ligados ao salário mínimo. Então, você dando um limite para a correção, para o reajuste do salário mínimo, isso também impacta benefícios como benefícios de prestação continuada, o próprio auxílio-desemprego, vários outros benefícios que também vão ter esse ajuste, e aí isso vai contribuir para as contas públicas, para que não tenha esse aumento tão expressivo como a gente está vendo nos últimos meses, nos últimos anos, despesas públicas, O governo, a gente lembra que já fez todo um trabalho pelo lado das receitas, de ampliar a arrecadação, e agora tem esse trabalho pelo lado das despesas, dos gastos, que é justamente fazer esse controle. E aí entrou
o Ministério da Defesa, porque o governo Lula ele tenta sinalizar que não é só o andar de baixo que vai contribuir para essa revisão de despesas, mas também o andar de cima. E aí, nesse sentido, eles tentam colocar os militares, então, fazendo uma redução, né, um aumento da idade mínima para os militares se aposentarem, e também mudando outras regras, né, que militares têm, por exemplo, tem um instituto chamado morte fictícia, que é quando o militar ele perde a patente, ele sai da força por ter cometido um crime ou alguma infração, e aí ele perde, mas a família dele continua recebendo pensão. E aí tem todo um entendimento, inclusive respaldado pelo Tribunal de Contas da União, de que isso seria uma espécie de premiação por má conduta, né, que não tem isso em outras funções, né, os civis, eles não têm esse mesmo instituto. Então, fazer essas mudanças ali, né, no sistema de proteção social dos militares, lembrando que militares não têm aposentadoria, né, eles podem ser convocados a qualquer momento, mas eles têm ali aquela ida para a reserva e tem essas questões das pensões, vários outros aspectos. E também entrando nesse aspecto da revisão também para o andar de cima, o que o governo está tentando fazer é defender a limitação dos supersalários, porque tem muito servidor público ali da chamada elite do funcionalismo que recebe acima do teto constitucional, né, que são chamados penduricalhos, e aí esses funcionários, eles acabam recebendo um valor muito acima, né, do que está ali na faixa de 40 mil por mês. Então, eles estão tentando também apoiar, é um projeto que está no Congresso, né, e tem algumas outras medidas aí que estão sendo estudadas, a gente ainda não conhece completamente. Estamos na expectativa, mano, e trazer tudo aqui para vocês, nosso público do Metrópolis. Muito obrigada, Flávia. Qualquer atualização você traz aqui pra gente. Pode deixar, obrigada, até mais.